Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós faremos aqui esse casario, que vocês estão vendo aqui na frente, com umas primaveras, tal, bem legalzinho. Detalhe, faremos com tinta acrílica. E ó, eu vou começar aqui pelo fundo, esse vai ser passo a passo total, tá? Não tem nada pronto, né? Não deixei fundo de céu nem nada. E vou começando aqui, ó, pelo céu e tô jogando aqui um violetinha com branco. Violeta com branco, professor. Por que violeta com branco? Vocês vão entender daqui a pouquinho. São as nuvens. E eu vou trabalhar esse casario todo com acrílico. Eu agradeço muito, já vou agradecer aqui pontualmente todo mundo que compartilhou assim, que viveu as emoções que eu vivi ali, né? Observaram melhor, né? As minhas emoções ali na primeira vez que eu trabalhei com a tinta acrílica, fiz uma paisagem ali, deu bastante engajamento. Agradeço bastante aí, galera, todo mundo que compartilhou, deixou informações ali, interagiu, falou pro professor, ó, professor, usa o médium acrílico para retardar a secagem. Então agora o professor já está mais espertinho com a tinta acrílica. Porém, hoje eu vou trabalhar ainda com ela pura, porque como eu vou fazer esse casario aqui, eu quero que a tinta seque rápido. Então hoje eu vou trabalhar com ela pura. Senão eu já ia utilizar ali o médium acrílico aí que o pessoal me passou, que é bom para retardar a secagem. E ó, eu estou fazendo aqui o fundo de uma nuvem, por isso que eu estou trabalhando com violetinha, tá? O fundo da nuvem aqui, ó, uma nuvem bem grande. E aí eu vou aproveitando, enquanto isso eu vou respeitando aqui as árvores, ó. Aqui no meio ela vai entrando, que vai ter uma árvore aqui, a primavera para cá, outra para cá, enfim. E aí eu vou fazendo esse fundo aqui, ó. Violeta com um pouquinho de branco. Olha que legal que fica. Beleza. Aqui eu já vou dar uma puxadinha. Ótimo. Vou dar uma limpadinha aqui no pincel. Pegar um pedacinho de papel. Dar uma limpadinha aqui numa aguinha esperta que eu deixei aqui com um pouquinho de detergente. Nem sei se pode colocar muito detergente, mas está funcionando comigo. Depois, se alguém tiver alguma dica aí também a respeito da limpeza do pincel, né? Quando tiver intermediário aí no acrílico, não tem problema. Pode falar aqui que o professor vai colocando em prática. Então vamos fazer essa tela do zero e detalhe, vamos fazer sem pressa, mesmo que fique um vídeo um pouquinho mais longo, não tem problema, porque necessariamente você também não precisa assistir o vídeo todo, você adianta ali, vai nas suas partes de interesse e aí você vai absorvendo aquilo que for melhor para o seu aprendizado. Ó, tô misturando aqui o azul ultramar com um pouquinho de branco. Fazendo uma misturinha aqui, ó, um azul mais forte, tá vendo? E aqui eu vou respeitando ali mais ou menos, sem invadir muito a nuvem que eu fiz ali. Depois eu vou jogar uma parte mais clara, branco aí nessa nuvem. Olha que legal, já tá sequinha, a tinta já tá mordendo ali, ó. Como o professor não tá usando o diluente, né, para retardar a secagem, ela já tá mordendo na tela, mas o interesse é esse mesmo. E outra, tá bastante calor aqui em São Paulo, então isso também ajuda, contribui bastante aí para a secagem rápida da tinta acrílica, ainda mais pura, né? Ah, detalhe, eu não tirei muito o carvão aqui, porque eu vou passar uma grande quantidade, né, de tinta, então, como é casario, vai acabar cobrindo ali, né? A gente fica naquele empasto de tinta, vai acabar cobrindo ali a parte do carvão, principalmente aqui, ó. Vou entrar nesse desenho aqui. Vocês podem ver que eu não tenho essa de pintar o céu. Ah, faz X, faz... Não, nada disso. O importante é deixar a tinta uniforme, né? Fazer um colorido legal ali, porque o céu não é totalmente azul, né? Tem várias nuances ali, não é aquele azul chapado. E ó, legal. E tem uns vizinhos aqui batendo papo hoje, no dia que eu... Sempre quando eu vou gravar tem algum evento aqui, né? Pra quem não sabe, eu gravo aqui na minha garagem.
Para quem está chegando agora, meu ateliê fica aqui na minha garagem e aí, aí é só alegria, né? Sempre que tem uma comunicação aí na rua, acaba saindo aqui, ó, que bacana que já ficou, tá vendo? Agora eu vou dar a luz aí nessa nuvem, no fundo dessa nuvem, né? Vou jogar o branco ali, então para isso eu vou limpar o pincel. Outra coisa, o professor está falando bastante enquanto eu limpo o pincel. Galera, é o seguinte, assistam, quem não assistiu ainda, assistam o vídeo das romãs que o professor Marcos Venelli fez. Galera, ficou sensacional, sensacional. Ele fez do zero também, como eu estou fazendo aqui. Ele jogou o fundo, fez a madeira, fez umas romãs, ó, vou jogando aqui na ponta e puxando para cá que a luz vai vir daqui, tá? Ele fez umas romãs sensacionais, ele fez uma romã inteira, fez uma outra rachada, aberta, e a madeira da mesa, que escândalo que ficou sensacional. Olha, assistam, vale a pena. Eu gosto mais de paisagem, não tem problema, assiste, você vai curtir. Quem gosta de pintura, vai curtir. A didática dele naquele vídeo, os tons que ele combinou para fazer aquelas romãs, foi sensacional. Olha que bacana, ó, tá vendo o fundo? Isso daqui eu tô fazendo nessa tacada de uma vez, por quê? Porque é a tinta acrílica pura, ó. Aí ela já deu uma secada ali, ó, eu já venho deixando mais marcado, ó, dou uma estressadinha no pincel, ó que bacana que fica, já fica o formatinho da nuvem, tá vendo? Professor, eu tentei, eu não consegui de primeira. Dá uma treinadinha, vai dosando o peso da mãozinha, que o professor sempre fala aqui, né, mãozinha mais leve, aí você vai conseguindo sim, ó, vou estressando o pincel aqui, ó, e aqui eu já vou sumindo, ó. Olha que nuvem interessante que tá ficando. Detalhe, eu vou fazer esse casario com cores bem vibrantes, tá? Vou jogar uma primavera e um desbunde, não vou queimar muito verde, vou deixar um verde bem alegre. Quero fazer uma tela bem bacana aqui para vocês, um casario bem bacana com a tinta acrílica. Ó, tá vendo como eu vou esculpindo a nuvem? Olha lá. Olha o efeito da parte... do violetinha que eu coloquei ali, tá vendo? Misturado com o branco, olha que legal que ficou, ó. Era por isso, né? Eu sei que a tinta já ia estar secando, aí ó que legal, show, né? Aí vai entrando aqui no fundo eu vou até jogar, aproveitar, olha, o azul ultramar já tá quase seco aqui na paleta, vou jogar um pouco de azul ultramar aqui também, ó, pra deixar junto com o branco, para deixar só umas nuances ali bem leves do violeta. Olha que legal, galera. Aqui ficou a nossa nuvem vindo aqui, ó. A luz vai vir aqui. Agora é o seguinte, deixa eu pôr um pouco mais. Opa, ficou contaminado ali com o azul. Vou colocar mais branco aqui. Isso. Vou deixar até sobrar um pouco de tinta aqui. Show. Para ficar umas nuvens mais marcadas. Olha que legal, bacana, né? Ó, tá vendo? Ó, a luz tá mais à ponta, aqui ficou uma partezinha de sombra, aí aqui você já vê a outra nuvenzinha aqui, porque eu deixei intercalada, luz e luz aqui, então essa parte fica um pouco mais escura, ó. Então você vê a projeção da sombra da nuvem, tá vendo? Porque se eu venho jogando claro, 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 e aí emendo aqui, vai ficar uma bolota só clara aqui, não. Quando você joga e vem desgastando, fazendo degradê, você acaba formando uma nuvem sobre a outra. E é aí que fica bacana, entendeu? É aí que você dá o efeito de volume na nuvem. É assim que eu costumo trabalhar todos os céus que eu faço, tá bom? E agora é o seguinte, eu vou esperar secar um pouquinho essa tinta, que eu dei um empasto aqui de tinta, e eu já vou fazer essa parte da vegetação aqui, que aí a gente vai começar a trabalhar o casario, tá bom? Vamos lá. Galera, já deu uma secadinha, eu dei uma limpada no pincel, vou com o mesmo pincelzinho que eu fiz o céu, tá? É um pincel chato, ele já tá bem gasto, tadinho, mas vamos com ele aqui. Então eu tô misturando verde versi, um pouco de violeta e também um pouco de azul ultramar. E aí eu vou fazer o fundo, ó, bem dessa
dessa árvore aqui, ó. Vou respeitar um pouquinho aqui as telhas, né, que o professor deixou marcadinho lá. Aí lembrando, eu estou trabalhando com a tinta acrílica pura. Ó, já secou ali no fundo, tá vendo? Eu dei um tempinho, né? Para vocês aí no vídeo vai estar na sequência, mas eu dei um tempinho de uns 4, 5 minutinhos aqui para a tinta penetrar legal na trama da tela, né? Do tecido aqui da tela. E ela já ficar bem sequinha. Eu coloquei a mão, eu vi que ela tava mordendo ali, eu falei, já dá para fazer. Então, só para vocês saberem, eu deixei dar uma secadinha aí no céu. Aí eu vou dando o formatinho aqui da árvore, tá? E daqui a pouco eu já vou entrar com as copinhas aqui. Por que eu estou fazendo essa árvore primeiro? Porque aqui, ó, depois eu vou fazer a parte telhada e aí a árvore tá lá no fundo, né? Então ela já vai ficar ali no fundinho ali. Eu não vou jogar a telha por cima, né? Então eu já venho aqui. Depois eu trabalho, na hora de fazer as copinhas eu solto ali, deixo ela mais solta. Ela vai até aqui embaixo, ó. Né? Olha lá porque que eu vim com o céu ali, tá vendo? Então ela vem aqui, ó. E desce aqui. Aqui ela já vai morrendo aqui, porque aqui vai ser uma outra vegetação de uma outra cor. Tô pensando em jogar ela aí vermelha, fazer uma primavera vermelha. Ó, vou dando aquelas falhadinhas com o pincel. E beleza. Agora eu vou jogar as copinhas. Deixa eu dar uma limpadinha nesse pincel aqui. E como eu falei para vocês que eu quero bastante alegria nessa tela, hoje o professor está a fim de fazer uma tela mais escandalosa, eu vou pegar aqui o meu verde pistache, eu até mostrei porque é uma cor diferente, daqui da True Colors. Verde pistache acrílico, ele é bem, ó, ele é bem vivo, tá vendo? E eu vou colocar também o amarelo de cádmio claro. Caramba, sujei minha mão aqui, peraí. Amarelo claro, melhor. Falei amarelo de cádmio, mas é amarelo claro. O 50 aqui da Cor Fix. Vou misturar com o verde pistache aqui. E para isso nós vamos utilizar esse velho conhecido aqui, ó, o Condor 225 número 10. Ah, poderia usar o número 12? Poderia, mas eu vou utilizar o número 10. Peguei o verde pistache com um pouquinho de amarelo claro e já venho aqui, ó, copinha bem clarinha, ó, já com bastante destaque em cima da parte verde ali. E já venho puxando um degradê rápido que a tinta já está secando. Mas como na outra aula da paisagem o professor já pegou mais ou menos a manha de esculpir as copinhas aqui na parte seca, então não teremos problemas. Olha que legal, tá vendo? Vamos deixar bem verde, bem claro, sem queimar o verde, ele vai ficar bem escandaloso aqui. Lembrando, a luz está vindo daqui, por isso que eu estou fazendo as copinhas nesse sentido. Essa é a parte de pincel, depois vai vir a parte de espátula. O professor trabalha sempre o casaril numa técnica mista. Tem pintores que fazem direto tudo na espátula, eu acho muito legal, muito show de bola. O Moro é um deles, depois vocês procurem aí, artista plástico Moro, quem não conhece, M-O-R-O. Ele é muito, muito, muito bom e um cara craque demais no espatulado, um artista reconhecido aí dentro e fora do Brasil. Enfim, ele é de São Bernardo do Campo. Acho que ainda mora em São Bernardo, já fui em algumas exposições dele, muito legal. Os casarios, as marinhas, que ele faz tudo espatulado. Ele faz o céu espatulado, vegetação, coloca vários elementos, às vezes uns pescadores, tudo na espátula. Esse é o estilo dele. No meu caso, eu já faço um estilo misto. Eu curto bastante também. Ó, galera, aqui, ó, lá no fundo, já caindo um pouquinho. Aqui a tinta ainda tá mordendo um pouco, ó. Mas ó que legal que fica, tá vendo?
Tô fazendo bem escandalosão, conforme eu falei, né? Escandaloso que eu digo assim, bem verde, bem vivo, né? Não tô poupando, não tô queimando verde, não. Eu quero... Vocês vão ouvir aí as pessoas dando risada ao fundo e tal. Não é uma festa aqui na minha casa, é a minha vizinhança participando dos meus vídeos aqui. Ainda bem que não dá para entender, acho que exatamente o que eles estão falando. Nem eu estou entendendo, né? Então acho que vocês também não vão entender. Olha lá. Que bonito, hein? Estou gostando desse verde pistache. Já usei ele da outra vez. A minha primeira experiência com a tinta acrílica. Olha que bacana. Show, né? E aproveitando, aqui eu vou pedir para você que está chegando agora, enquanto o professor finaliza aqui, ó, ele dá umas falhadinhas na copinha, ó, lá atrás, ó, para ficar um pouco mais solta, tá vendo? E vou, para você que está chegando agora, que acabou de descobrir o canal aqui desse humilde professor que vos fala, Eduardo Messeleiro, e também do professor Marcos Venelli, que não está aqui nesse momento, mas nos vídeos ali em que eu tenho o privilégio de narrar, ele sempre participa também, passa algumas dicas e informações legais para nós. O professor se concentra mais na pintura, o Venelli, e eu vou narrando. E já se inscreve no canal, por favor, já ativa o sininho, já pode compartilhar nosso conteúdo, não precisa ficar preocupado, posso compartilhar? Galera, fica à vontade, nos ajude a levar a arte cada vez mais longe, esse é o nosso propósito. É por isso que nós fazemos vídeos aqui inteiramente gratuitos para vocês. Tem vídeo aula de paisagem, tem curso, tem tudo. É só olhar aí na playlist que tá tudo lá para vocês. Ó, vou deixar mais solto aqui. E aí, galera, é o seguinte, a única coisa que a gente pede em contrapartida é para se inscrever no canal e nos ajudar divulgando conteúdo. É o que vai fazer com que a gente continue crescendo e se sentindo cada vez mais motivado para levar a nossa arte aos 4 cantos do mundo. A gente depende de vocês. Vocês são o nosso bem maior aqui no canal. Por isso que eu sempre peço. E eu curto muito, muito quem sempre está aí disponível para poder nos ajudar. Aí, galera, que bacana que está ficando isso, ó. Ó, coloridão, eu mesmo vou fazendo e vou curtindo o que eu estou fazendo. Aí não vale, né? Aí quem tem que curtir é a galera. Falou, professor, ficou legal. Ou não, fala, professor, não está muito bom, não. Não tem problema. Tanto os elogios quanto as críticas, sendo aquelas críticas construtivas, porque criticar só por criticar também né? Aí não dá. Fiquem à vontade, eu sempre respondo todos os comentários. Olha que bacana. Ó. Show, né, galera? Já deu uma animadinha aí, né? Ficou uma árvore bem... ó, vou agora pegar só o pistache mais aqui, vou jogar aqui no fundo, ó. Porque tem que fazer aqui também, ó. O professor se empolga, estava esquecendo aqui. Ó, bacana. Aproveitar aqui esse espacinho que eu estou terminando, mandar um abraço pro pessoal da Corso Arte em São Bernardo do Campo, para o Amadeu e para a Luciana, quem não conhece, vale a pena conhecer, e para o Edu e a Edna, da Arte Coisas, aqui em Santo André. São os meus colegas aí de profissão. Sim, de profissão também. Não necessariamente são artistas, mas mexem com arte, comercializam produtos que nos ajudam a criar os nossos quadros aí. Corso Arte em São Bernardo do Campo e Arte Coisas em Santo André. Um abraço aí, galera. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar o casaril. Beleza? Bora lá, só vou deixar dar uma secadinha aqui. Bom, galera, agora já deu uma secadinha, passou aí uns 2 ou 3 minutinhos. Eu tô misturando aqui o violeta, tá? Com o alizarim. Violeta escuro e alizarim crimson. O alizarim
da tinta acrílica, ele é até relativamente mais claro que o alizarim da óleo, né? Eu já pude perceber isso daí, mas beleza, a mistura fica no tom que eu quero. E eu vou começar a fazer essa parte do beiral aqui, que ela é bem escura, ó. Vou fazer aqueles recortezinhos ali, ó. As telinhas ali, tá vendo? Ó. Que eu deixei mais ou menos marcado. Não precisa ser bem certinho, eu tô até caprichando demais, mas eu tenho que manter a perspectiva do negócio aqui, né? Então eu vou pintando nesse momento aqui, bem escurão mesmo. Alizarim com o violeta. Vou mantendo aqui, depois tem que ser um beiral que também não pode ser muito certinho, porque é um casario, é uma casa mais velha, né? E aí eu vou acompanhando aqui, ó. E ele tá na perspectiva, né? Então eu vou aqui na parte de cima. Tomar cuidado para não sair fora ali muito do desenho, né? Às vezes eu vou ter que fazer correções aí, eu não tô afim. Então eu tô tomando um pouquinho de cuidado aqui. Ó. Ah, bacana. Vou espalhar bem a tinta aqui. Ela é mais transparente, então eu tenho que carregar um pouco mais. E aqui na ponta, também já puxando para cá, ó. Deixar bem escurão mesmo, que depois eu entro com as luzes. Que é o beiral da casa ali. Que é a parte que tá 100% ali na sombra. Isso. Seguindo a risca ali da telha, ou melhor, da telha não, a perspectiva. O recorte do beiralzinho está em cima ali, bacana. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se vai dar certo aqui, a gente puxar um laranja com a espátula. Se não der, eu faço a correção ali. Que aí o laranja acende um pouco e fica uma sombra ali debaixo dessa parte que vocês acabaram de ver eu fazer agora escuro, né? Então estou pegando o laranja aqui, estou misturando um pouco de alizarim nele. Fica bem alegre mesmo, deixa eu ver, fazer rápido nesse sentido aqui, ó. Já deixando meio falhadão ali, ó. Tá vendo? Aproveitar que tá molhado. Ó, é a luz ali embaixo no beiral da casa, tá vendo? Limpar a espátula. Não tem que ficar alisando muito não, tá? Deixa marcadão mesmo. Ó, tem um intervalo aqui que depois vem as telinhas ali. Vou jogar um pouco mais de alizarim ali para escurecer mais o nosso amigo laranja, ó. E olha o sentido da espátula, ó. Acompanhando o risco Vamos acompanhando a linha ali da perspectiva do negócio ali, ó. Ó, pra cá. Você já vai corrigindo ali na espátula. Vou marcar mais aqui. Olha que legal que fica. Tá vendo? Aquele beiral todo meio falhadão, ó. Saindo dali da ponta. Então eu fiz isso para causar esse impacto de uma luminosidade, mas uma luminosidade baixa ali na parte de baixo do beiral. Respeitando ali a partezinha das telhas. Tem só que tomar cuidado, né? Fazer rapidinho como eu fiz assim, porque como eu não estou usando o diluente ali para retardar a secagem, então daqui a pouco tá seco, né? Aqui em cima já praticamente já secou. Deixei mais falhadinho, ó lá. Beleza, ficou no esqueminha que o professor queria. Depois vou deixar secar mais, depois eu entro com as luzes aqui. São as telhas, né? São aquela partezinha da telha que vai aparecer aqui.
e eu vou partir para essa parte de baixo, que é aquela faixa de sombra, que está sendo projetada pelo beiral, porque a luz está vindo aqui, então está pegando aqui no beiral, vai iluminar as telinhas aqui em cima e vai fazer uma sombra aqui na parte de baixo, né, acompanhando esse risco aqui mais ou menos, que é a sombra do casaril, assim como eu fiz no outro casaril, que foi a experiência que eu trouxe aqui para vocês. Vou deixar só secar um pouquinho e já vamos lá. Ó, galera, peguei um pincelzinho chato aqui, tá? Cerdas macias. Vou pegar aqui o amarelo indiano. Vou misturar com um pouquinho o indiano com um pouquinho do violeta, tá? Vai ficar um marrom mais escuro, transparente. Vou fazer essa emenda aqui, ó. Projeção da sombra. Então, começo para fazer um degradê, tá? Ó, passei ali. Ainda tá um pouco seco, não deixei, um pouco molhado, não deixei secar tudo, não. E agora, eu já vou dar uma clareadinha ali. Vou pegar um pouco do laranja. Vou misturar ali com o ocre. Deixa eu ver se o tom já tá legal. Ah, tá. E já vou vir com mais ocre aqui também. Lembrando, essa é a parte da sombra. Depois vocês vão ver que efeito legal que vai ficar. Ali, ó. Jogar mais laranja. A garotada começou a correr agora ali na rua. Os cachorrinhos já começam a latir, né? Ó, mais amarelo indiano com violeta. Molecada gritando. Vai sair no vídeo aí. Estão brincando. Ninguém sabe que eu gravo aqui, tá? Acho que a maioria aqui na minha rua nem sabe. Sabem que eu pinto, porque minha garagem aqui é cheia de quadros. Mas acho que nem acompanha o meu trabalho pelo YouTube. Olha aqui. Então, a galera não tem culpa. Tá no espaço público. Aí a gente não tem como evitar. Agora eu vou vir aqui, ó. Tá aqui, vou jogar com mais vigor aqui o ocre, tá vendo? Vai já dar uma luz ali, né? Debaixo da nossa sombra. Porque a sombra necessariamente ela não tem que ser escurona, né? Eu vou dando umas falhadas aqui, ó. Olha que bacana. Deixando a sombra bem marcada, bem casaril mesmo, né? É, galera, agora vamos iluminar um pouco mais essa sombra, uma sombra iluminada. Eu vou colocar aqui um pouquinho do amarelo Napoli. O professor dá uma bugadinha às vezes para falar as tintas, porque eu já falei aqui, você narrar e pintar ao mesmo tempo, pelo menos para mim é desafiador. Não sei para alguns artistas, mas para mim, às vezes eu tô dando efeito assim, eu paro para pensar no que eu vou fazer, eu falo, caramba, acho que aqui eu vou até entrar um pouco com a espátula já. Deixa eu ver se dá para deixar mais marcado. Já vai ficar mais legal. Dá uma marcadinha aqui, já fazendo o sentido da parede aqui, ó. Bacana, já ficou mais legal, tá vendo? O professor tava lá com o pincelzinho, ó, mas que nada, ó. Espátula já dá um efeito mais envelhecido, né? Subindo aqui. Lembrando que eu não posso ficar iluminando muito também. Daqui a pouco vai iluminar demais, né? Então vamos lá. Vou jogar mais um pouco aqui. Deixa eu esculpir essa partezinha aqui. Vou deixar uma sombra. Aqui eu vou colocar pra cá. Bacana, hein? Dá um pouquinho de trabalho, mas o efeito fica muito legal, ó. Olha lá o professor já abusando ali e puxando um pouco para deixar bem envelhecidinho. Vocês perceberam que na medida que sobe aqui eu tô diminuindo um pouco a intensidade da luz, né?
propositalmente, tá? Vou jogar mais um pouquinho aqui. As intenções de claridade aqui mais fortes. Falhadinha, como se estivesse passando aqui, ó, pelo vazadinho da telha. Ficando legal, hein? Vocês estão curtindo? Se está curtindo, depois comenta aí, tá? Ajude os professores aqui a dar engajamento no canal. Quanto mais comentários, melhor. Eu interajo com todo mundo, respondo tudo, acho que até de forma correta, não sei, né, na medida do possível. E é isso aí, é para isso que nós estamos aqui, passar um pouquinho do que a gente aprendeu adiante e também aprender um pouco com vocês, à medida que você também pode ter alguma dica para poder passar aqui para nós. Pronto, agora ficou completo, o cachorro latiu também. Ainda bem que a Zoe não resolveu entrar na dança. Bom, aqui já está um efeito bem legal, fiz questão de deixar bem desgastado ali, né? Aqui, ó, bacana. Eu vou chegar perto da janelinha, porque depois a gente vai fazer a janelinha ali. E agora sim, o professor vai esperar mais um pouquinho para a gente já entrar com essa parte aqui do casaril e eu vou deixando a janelinha aí no meio para depois. Aliás, nem vou, espera aí, antes de fazer isso, eu já vou fazer o fundo da janela. Vou aproveitar que tem uma tinta escura aqui, que é o violeta, e vou jogar aqui na parte de baixo, ó, porque aqui eu vou fazer uma daquelas, seria uma persiana, né, de madeira antiga, e aí eu vou definir ainda que cor que eu vou fazer esses batentes dessa persiana aqui, mas aqui eu já vou dar uma escurecidinha, aproveitar a tinta antes que ela seque toda aqui na palheta, deixar já essa parte que é a parte de dentro lá da casa já bem feitinha aqui, ó. Boa. Pois talvez eu até só deixar marcadinho, beleza, fechou. Agora sim, esperar secar um pouquinho e já vamos fazer a parte do casaril aí em volta. Bom, galera, agora nós vamos entrar aí com o branco, né? Já deu uma secadinha aqui. Eu vou, ó, jogar o branco com o pincel mesmo, tá? Vou começar jogando aqui com o pincel, vou dar uma espalhadinha, respeitando ali a janela, tá? Ó, vou vindo pra cá, tem um risco ali, vou deixando próximo, como tá com carvão eu não vou contaminar muito. Vou deixando algumas lacunas aqui assim, ó, e depois eu vou entrar com outros tons aí também. Fazer aqui. Aqui eu vou espalhar mais tinta. Vou deixar para dar o impasso daqui a pouco com a espátula. Aqui eu dou uma segurada aqui. Mais tinta aqui em cima. Ali daqui a pouco eu vou entrar com a espátula. Técnica mista entre pincel e espátula para vocês. Casaril com tinta acrílica. Atendendo a pedidos, casaril com tinta acrílica. Aqui, ó, já deixei bastante tinta. Beleza. Vou dar uma limpadinha aqui no meu pincelzinho. E vou pegar aqui a espátula. Já tá limpa também. Vou pegar o branco. E aqui eu faço isso aqui, ó. Dou umas falhadas. Ó. Que é a parte de luz. Ali eu estou sobrepondo a parte de sombra. Ali, eu vou esticar mais aqui, deixando um pouco mais marcado. Aqui, como eu tenho uma limitação, né, da madeira do cavalete, eu vou fazer isso daqui, ó. Aqui assim. Puxando e deixando já a tinta sobrando ali um pouco, ó. Bacana, né? Agora vamos dar uns pequenos efeitos aqui. Essa parte também. Deixa eu pegar mais tinta. Aqui. Isso.
fazendo, acompanhando ali a perspectiva. Legal, né? Olha que bacana. E o professor vai pegar agora, deixa eu achar o amarelo indiano aqui, que ele acabou de sumir, que quando a gente precisa eles se escondem da gente. Deixa eu achar o amarelo indiano aqui. Falar para o professor Marcos Venelli que não é só com ele que acontece essas coisas, que às vezes eu tô lá, as tintas somem e às vezes a tinta tá bem na nossa frente, ela desaparece, mas é normal, né? Acontece nas melhores famílias. Galera, é o seguinte, deixa eu pôr mais um pouquinho de branco aqui, ó, e agora eu vou jogar aqueles efeitos mais envelhecidos ali, com a tinta amarela em volta ali do batente da janela. Então vou pegar o amarelo indiano aqui, um pouquinho de vermelho óxido, que aí vou dar aquele efeito aqui, ó, bem puxo para baixo, ó, tá vendo? Já deixo a mão, opa, deixa eu tirar essa coisinha de água daqui que o professor colocou, ó, para dar aquele efeito já de envelhecido ali, né? Assim como nós fizemos na outra aula de casario também. Só não pode encher muito, tem que escolher certinho onde vai colocar. E aqui também vou pôr um pouco mais, beleza? Agora eu vou misturar um pouco mais de branco, deixar mais massa ali. Olha que legal que vai ficar, tá vendo? Vou pegar um pouco de amarelo Napoli, e a cachorrada resolveu dar uma latida. Tava todo mundo quieto até agora, viu? Deu um tempo grandão para eu poder começar a gravar de novo, para ver se diminuiu os barulhos aqui. Tava tudo quietinho, só foi eu começar a gravar, a cachorrada resolveu latir. Se não parar, daqui a pouco eu dou uma pausa novamente. Ó, peguei o amarelo Napoli com um pouco de branco. Acho que vão me ajudar. Daqui a pouco vão parar. Estou misturando bem aqui para ele ficar bem homogêneo. Agora tá aí, ó. Pronto. Agora até o guarda noturno resolveu passar aqui. Ó, e vem aqui, ó, dando umas manchadas, tá vendo? Ó que legal. Ó que efeito bacana que ficou aqui, ó. A parte já tá secando ali. Aí já deu um efeito bacana ali também, ó. Show, né? Aí já é a tinta acrílica que vai secando, já vai ajudando a dar um efeito. Esses barulhos, vou novamente falar para quem está chegando agora, que não conhece, o professor grava aqui na garagem dele e o ateliê fica aqui na garagem, aí você já viu como é que é, né? Qualquer barulho externo, a gente acaba saindo aqui no vídeo. Que eu vou pôr um pouco mais. Aqui umas manchinhas também. Acho que dá até para entrar com um pouquinho de azul essa parte aí da casa, hein? Olha lá. Para não ficar totalmente branco, ficar um pouco manchada, né? Show de bola, né? Detalhe, deixa eu ajustar um pouquinho a tela aqui. Perfeito. Vou jogar um pouco mais de Napoli aqui, agora vai ficar mais legal para eu poder trabalhar. E aqui nessa divisão aqui do muro, eu posso pegar um pouco do indiano também, ó. Que a casa, opa, andou um pouco a tela. Deixa eu pegar aqui o indiano. Eu posso fazer isso daqui, ó. Dar uma marcadinha para meio que dividir o muro ali, ó, tá vendo? E o muro eu já posso também jogar uns tons ali. E aí eu posso fazer esse muro mais puxado pro... Vou fazer ele branco ali, mas mais puxado para amarelo Napoli também. Para dar uma diferenciada ali, ó. Né? Posso colocar umas nuances de branco, mas posso puxar ele mais pro Napoli também. Aqui. Vamos fazer isso daqui. E aqui mais na frente eu vou colocar um branco. Ali eu vou deixar como se fosse uma sombra, né? Da nossa
as nossas primaveras ali, ó. Que vão estar daqui a pouco aí por cima. Olha que bacana que tá ficando. Show, né, galera? Muito legal, né? Vou entrar mais com luz. Eu já tô entrando com a espátula diretamente. Ó. Deixando marcadinho. Lembrando que eu tô fazendo essa lambança toda aí, porque eu tô seguro na tinta acrílica, que eu sei que daqui a pouco vai estar seco, né? Na óleo eu poderia fazer isso, mas eu teria que esperar um pouco mais para secar. Não daria para fazer isso numa tacada só, né? Então, na outra abordagem que eu tive no outro vídeo do casaril, ela acabou sendo um pouquinho diferente, né? Em relação aos arremates, justamente por causa da tinta, né? Eu estava trabalhando com a tinta óleo. Aqui não. Aqui, como eu estou trabalhando com a tinta acrílica, aí eu já posso abusar um pouco mais. Aí, ó, tô dando uns efeitos aqui com o pincel também. Olha que bacana. Você vê que eu usei mais o Napoli, né? E agora eu tô jogando nas nuancezinhas aqui do amarelo indiano. E deixei essa casca aqui do muro com o branco. Aqui, ó. Dá aquela separadinha esperta aqui no muro, ó. Aqui, pegando um pouquinho de vermelho óxido com amarelo Napoli. Dando umas pequenas marcadas aqui, ó. Também ao contrário. A tinta já tá secando ali, ó. Que legal. Show de bola. E se eu quiser ainda, nossa, engasguei. Se eu quiser ainda, eu posso colocar também um tom aqui um pouquinho diferente. Posso colocar um pouquinho de azul. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, então eu peguei um pouco aqui do azul hortênsia, bem pouco, tá? Tô misturando aqui com branco. Eu não quero deixar um azul muito forte. Eu vou chegar, por exemplo, só aqui, ó, e dar uma manchadinha, ó. Ó, aproveitando que a tinta já tá seca, ó, bem de leve com a espátula. Olha que bacana. Agora aqui um pouco também, ó. Bem leve a mão, tá? Com a espátula. E aqui embaixo. Pronto, só assim, galera. Só para dar uma manchadinha. Tipo aquela parte que tava ali uma tinta e descascou e ficou. É muito legal, né? Deixa eu só jogar mais umas intenções de luz aqui também. Aqui assim, aproveitar que tá seco. Ó, dá uma só de leve com a espátula, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Só para dar uma ligadinha ali na luz, ó. Ó. A sombra tá na sombra, mas por que não deixar uma sombra mais alegre ali também, né? Bem falhadinha. Esse é barato, ó. Tinta acrílica seca rápido. Dá para fazer esses efeitos aí, ó. Show, né? Muito legal. Professor abusando um pouco ali para poder trazer bastante informação e conteúdo para vocês aí, ó. Eu vi que tava para melhorar um pouquinho mais, resolvi mexer um pouco mais. Vou jogar mais amarelo indiano aqui, ó. Vou jogar um indiano ali na sombra, ó. Olha lá, que bacana. Mais falhadinho, enfim. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos partir para o batente aqui da nossa janela e fazer o arremate. Só que antes, espera aí, tô vendo aqui, eu tenho que colocar um pouco mais de tinta aqui, deixar preenchido, para depois a gente fazer bonitinho. Deixa eu colocar mais massa aqui, mais tinta. Show. Branco um pouco contaminado. Legal. Aqui também. Bacana, hein? Agora eu vou dar uma pensadinha aqui enquanto a tinta dá mais uma secadinha.
e decidi que cor que eu vou envolver aí em volta da janela, no batente, que eu ainda não decidi se eu jogo azul, porque eu já joguei o azul no outro vídeo. Então eu tô pensando uma cor aí para ficar bem legal. Olha como a janela já parece que está penetrando, tá vendo? Com essas pequenas inclusões que eu fiz aí de sombra. Vou dar uma pensadinha aqui e já volto. Bom, galera, eu pensei aqui e eu vou arriscar um pouco, tá? Eu vou jogar um violeta aqui na janela. Vou pegar um pouco aqui do violeta cobalto com um pouco do violeta permanente escuro. Tô fazendo aqui uma cor roxinha, ó. E vou jogar primeiro com o pincel aqui, ó, tá vendo? Ai, ai, ai. Violeta cobalto com violeta permanente escuro. Ó, vou fazer o preenchimento aqui. Aqui também, lembrando que já tá seco. Aí aqui eu já vou fazer a sombra, ó. Porque a luz está vindo daqui, eu já vou fazer a sombra aqui, ó, já jogando um violeta permanente escuro, tá vendo? Depois agora eu vou começar a fazer os arremates aí. E essa sombra ela meio que acompanha aqui também, ó. Olha lá. Já vou deixar ela meio falhada assim, tá? Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos fazer esse batente aqui. Agora eu vou fazer primeiro mais escuro para depois entrar com a claridade. Então, beleza. Tô pegando a mistura do violeta permanente escuro com o violeta cobalto e vou começar a fazer o batente aqui, ó, com a espátula. No primeiro momento, parece que ele vai estar emendando ali com a janela, mas depois eu separo eles ali na luz, tá? Nesse primeiro momento não tem como, eu vou acompanhando aqui. Ó, o bom da tinta acrílica é que como ela já está seca, eu encosto ali no branco, ele não traz o branco junto, tá vendo? Ó, fosse na óleo já teria dado ruim aí. Por que eu estou colocando com a espátula e não com o pincel? Porque eu já quero dar volume, tá? Pegar a tinta aqui na pontinha, ó. Eu quero dar volume nesse cara. Puxo pra cá, passo um pouquinho aqui, aí eu venho pra cá. Depois eu posso fazer uma correçãozinha também ali na sombra ali da parte de dentro, então não estou me preocupando muito. Aqui também. O importante é deixar preenchidinho. E na perspectiva correta. Até que vai ficar uma janela legal pelo jeito, hein? Não vai ficar ruim não, vai ficar bem chamativa. Era essa a ideia. Eu falei que eu ia fazer um casario mais escandaloso ali. E vai ficar mesmo. Vai ficar bem forte, bem marcado. Vou pegar o violeta escuro aqui. Para dar mais ênfase na parte escura. E vamos lá. Fazendo batentezinho aqui. Bem leve. Acompanhando a perspectiva do desenho. E não invadindo muito ali. Beleza. Opa, aqui eu vou ter que fazer com a espátula ao contrário. Olha aí. Show. Bacana. Agora eu vou aproveitar antes que essa tinta seque. Vou pegar aqui o branco. Vou misturar ali. O branco está um pouco contaminado com azul hortênsia. Eu vou misturar ele ali no violeta cobalto. Vou deixar ali bem claro e vou fazer as primeiras luzes ali do batente. Que é aí que fica legal, galera, ó. Quer ver? Bem aqui, ó. Põe lá na pontinha ó, e puxa, ó. Bem levinho, ó. A mão bem leve, tá vendo? É isso que vai deixando... É aqui que você vai definindo onde vai estar o teu batente ali, ó. Põe aqui ao contrário.
e vai marcando, ó. Olha que bacana que vai ficando. Tem que tomar cuidado para ele não ficar tudo de uma cor só e meio que tampar a parte de baixo. A parte de baixo tem que aparecer um pouco para ficar meio falhado, entendeu? Para você enxergando o batente ali. Ó, deixa as falhas ali, ó, tá vendo? Olha que legal. Depois eu vou fazer a luz ali também dentro da janela. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Tem que trabalhar ali com a espátula, mas fica bacana. Ó, ali eu não vou emendar com a parte de cima, ó, para ficar justamente falhado ali, para você ver que é outra madeira que tá aqui, ó. Acho que vocês entenderam aqui, né? Na parte que eu falei, ó, eu não emendo, tá vendo? Ó. Olha que legal. Muito legal, né? Se eu fizer muita tinta e puxar de uma vez, eu mato esse efeito aí não fica bacana. Olha lá. Tem que deixar com efeito, entendeu? Depois é para entrar até um pouco mais de claridade também. Opa, aqui não vai dar. Eu já tenho que vir nesse sentido. Eu viro a espátula ao contrário por causa da limitação aqui, ó. Que eu tenho a palheta embaixo ali, né? Olha que efeito bacana. Deixa eu pegar mais aqui, pôr bem na ponta. Ó, ficou bem... Uma iluminação bem distribuída aqui. E você vendo a parte de baixo, tá vendo? E aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Aqui na janela eu também tenho que colocar uma luz, mas eu vou colocar uma luz um pouco mais escura, mais tímida. Não tão forte quanto essa que tá ali. Então vou misturar um pouco mais de violeta na minha misturinha com branco, ó. Deixo a sombra ali, ó. Faço esses desenhos aqui, ó. Ó, não chego a encostar ali uma sombra menor. Os desenhos como se fossem umas madeirinhas ali, tá vendo? Ó, e aqui uma sombra maior. Ó que legal. Vou pegar agora daqui para cima, vou emendar aqui, ó, e bem falhado. Aí você já consegue ver. Daqui a pouco eu entro com mais luz, tá? Mas aí você já pode ver a janela já aparecendo aí na frente, né? E agora eu vou, aqui eu vou estacionar um pouco, daqui a pouco eu venho trabalhar ela aqui. E eu vou aproveitar, deixa eu pegar um pincelzinho aqui, eu vou começar a fazer essa partezinha daqui, ó, das telhas. Então eu vou pegar um terra de siena que tá aqui, eu tinha colocado aqui, misturar com um pouquinho de amarelo Napoli, terra de siena natural com amarelo Napoli. Vou vir aqui na pontinha, ó, bem de leve, e vou fazendo as primeiras impressões aqui, ó. Tá vendo? Justamente da parte ali onde estão as telhas. Olha que bacana. É a primeira luz ali em cima, que é a pontinha das telhas que estão aparecendo ali na casa, ó. Tá vendo? São esses detalhes que vão dando a beleza do casario. Poderia fazer na espátula? Poderia, mas eu sinto mais firmeza em fazer com a pontinha do pincel. Então eu vou fazendo com a pontinha do pincel. E daqui a pouco eu jogo um pouquinho mais de luz ali. Ó. Não precisa deixar todas
iguaizinhas, não se preocupe com isso, tá? Ó, mas ali na pontinha, ó que bacana que fica, tá vendo? Agora com esse mesmo pincelzinho, vou dar uma limpadinha nele, aqui, vou procurar o laranja, deixa eu ver se ele não sumiu daqui, não sumiu, tá aqui ainda. Vou pegar um pouco do laranja, vou dar uma queimada nesse laranja. Até com um pouco do óxido mesmo que está por aqui. Vou queimar um pouquinho aqui. E, ó, vou fazer algumas puxadinhas de leve aqui, ó. Um pouco mais de luz, tá vendo? Ó. Acompanhando o risco ali, ó. Para dar mais uma acendida ali, uma reforçada só em cima da luz que já estava ali, ó. Olha que bacana. Pode exagerar muito, tá? Vou aproveitando em cima daquela parte espatulada e já vou acendendo um pouco mais ali. Por que eu estou fazendo isso? Poderia deixar do jeito que estava? Poderia, mas se eu posso incrementar um pouquinho mais e mostrar para vocês que você tem a liberdade de poder mexer na tela, mesmo depois que já secou, pô, o acrílico me dá essa liberdade, então por que eu não vou fazer isso? Posso fazer. É lógico, vou tomar cuidado para não inventar alguma coisa que de repente não vai ficar legal, mas se dá para dar uma melhorada, bacana. Vou pegar um pouco do amarelo indiano aqui, ó, misturar com um pouquinho do laranja também, e ó, vou jogar umas luzezinhas diferentes aqui, ó. Pega um pouco do violeta também, marca um pouco mais. Que nem achei que essa telinha ficou meio caidinha aqui, eu quero arrumar, ó, venho com o violeta aqui, ó. E dou uma arrumadinha. Não tem problema. É isso que eu tenho que me atentar para deixar minha obra depois prontinha. Que depois que estiver pronto, pô, esses pequenos arremates que você fez, eles acabam ficando desapercebidos ali, né? Ninguém vai saber que você ficou ali arrematando alguma coisa, enfim. Ó, vou aproveitar ainda esse pincel, vou pegar um pouco mais violeta, vou aproveitar aqui, ó, dar mais ênfase aqui nessa sombra, para deixar mais marcado. Aqui também, mas aí eu vou deixar a mãozinha mais leve. Ó, vou dar umas marcadinhas aqui. Tudo com violeta permanente escuro, ó. Aqui também. Daqui a pouco eu entro com um pouco mais de luz aí. E aí eu posso até jogar aqui, ó, a sombra da janela bem de leve, ó. Não precisa ser de forma muito correta. E aí jogando uma sombrinha ali também. Para fazer a janela fazer parte ali do todo. Bacana, né? Show de bola. Agora deixa secar um pouquinho e a gente já vai entrar nessa parte aqui da vegetação. Depois a gente faz os outros arremates finais aqui. Bom, galera, eu vou pegar aqui o alizarim. Ó, o alizarim ele é bem transparente aqui na tinta acrílica. Então eu vou misturar aqui com um pouquinho do violeta. Aqui já fica... Eu não vou misturar tanto como eu fiz ali no veral, né, da casa ali. Eu coloquei bastante violeta, aqui não, vou colocar menos, tá? E aqui eu já vou, ó, jogar essas impressões aqui, porque depois eu vou entrar com uma vegetação vermelha. Então eu preciso fazer um fundo aqui, né? Para depois eu começar com a vegetação vermelha. Então esse fundo eu faço com o alizarim. Eu tô sem o carmim aqui, eu poderia entrar com o carmim, eu não tenho o carmim aqui na tinta acrílica. Então eu tô improvisando um pouco. Aqui eu vou puxando, aproveitando ali, né, as partes que estão secas já do céu, já secou faz um tempo, né?
E aqui eu vou com o pincel mesmo, que é só preenchimento. Então eu estou usando o violeta, permanente escuro, e o alizarim. Aqui também já secou, né? E a cachorrada latindo ali. Já para participar um pouco aqui do vídeo também. Tava tudo calmo, viu? Tava tudo calmo. Deu um tempinho para secar a parte de baixo aqui, mas é daquele jeito, né? Quando você começa a gravar, aí os pets acordam. Ainda bem que a Zoe, como sempre muito participativa. Hoje não, hoje ela está mais quietinha. Está cansada, acho que latiu muito durante o dia. E agora está um pouquinho cansada. Aqui eu vou dar bastante volume também, ó. Vamos lá. Beleza. Aí na hora que eu começar a entrar aqui com as copinhas, já vai ficar bem aceso aí com o nosso vermelho francês. Se eu achar ele aqui tá ótimo, porque ele acabou de sumir aqui. Ele estava aqui até agora me esperando, e aí de repente ele simplesmente sumiu. Achei o vermelho francês. E o vermelho francês aqui é vivo, hein? Ele é bem forte aqui na tinta acrílica. Vamos lá, galera, vamos começar a dar formato nessas copinhas aí, ó. Com o vermelho francês. Puxar aqui bem na ponta. O vermelho ele é transparente, então eu vou carregar bastante aqui também para dar um efeito legal. Seguindo o sentido da luz, né? Assim como está o restante das outras vegetações ali que eu fiz, que é a vegetação verde. Essa daqui está na frente, né? Então ela vai para frente aqui da vegetação verde ali. Por isso que eu fiz a vegetação verde primeiro, tá? Aqui nos pontinhos, pequenos arremates. E dá bastante volume, bastante corpo aqui para essa vegetação vermelha. Falei que ia ficar um escândalo, é que vai ficar um escândalo mesmo, hein? Não tô poupando o colorido aqui. Olha que legal. Misturar até um pouquinho de laranja aqui agora, junto com o vermelho francês. Olha aqui, a mão bem leve. Aproveitar que a tinta está molhada. Ou não secou ainda, né? Tá ficando, acho que bem legal, né? Não consigo ver aqui pela câmera, mas acredito que esteja dando o mesmo efeito que eu estou vendo aqui ao vivo. Aqui, bastante copinha, formatinho bem bacana, bem colorido, bem cheio de vida. Olha lá. Aqui. Esse é o trabalhinho das copinhas, sem pressa e sem medo de ser feliz. Vou fazer esse daqui vindo para cá. Ó, ao contrário aqui, pegando a luz ali também. E vamos esculpindo, né? Vamos dando formato na vegetação. Com bastante quantidade de tinta ali, ó. E a cor bem de forma no mesmo sentido, mas um pouco irregular, umas partes mais claras, outras um pouquinho mais escuras. Aqui já aquela partezinha que está caindo. Olha que bacana. Falei que ia fazer um quadro escandaloso e estou fazendo. E estou achando também que as cores estão bem harmoniosas, né? As combinações de cores parece que ficaram legais. Até essa cor violeta da janela, né? Tá dando destaque bem grande aí também no casario. Vamos lá. Pra cá. Deixar a tinta sobrar bastante aqui, caindo.
cada vez mais cheio de tinta aqui, ó, como se eu estivesse trabalhando com a ponta da espátula, tá vendo? Só que não, tá na ponta do pincel. Aqui também, fazer ela bem caída aqui, ó. Ó, degradê, aqui já tá bem seco, hein? Vamos lá. Agora fazer uma outra virando para cá. Outra para cá. Vai ficar com bastante volume e bastante movimento também. Aqui nas pontas, tem que destacar bem aqui o vermelho. Por cima do muro, ó. Tá vendo? Aqui. Vamos descer aqui, ó. Fazer ela mais caída ali. Vamos pegar mais vermelho francês. E dá-lhe vermelho, hein? Dá-lhe vermelho, vai ficando bem legal. Aqui, ó, tô fazendo uma coisinha aqui. Deixa eu sujar um pouco o pincel aqui. Aqui, ó, fazer aquela vegetaçãozinha esperta, invadindo aqui, ó, essa parte do casario, tá vendo? Fiz isso na outra, ajuda a dar uma beleza também bem interessante ali. Aqui mais para baixo. Deixa eu colocar mais aqui. Aí já ficou até uma sombra ali do muro, né? Show, né, galera? Bem alegrão, hein? Esse tá ficando bem alegre. E a gente tá quase nos finalmente aí, hein? Vamos lá, que vídeo aula de casario, quem diria, hein? Com tinta acrílica. Vou colocar bastante aqui. Deixar bem vivo. Ó, sem economizar na tinta, ó. Ó. Aqui, ó. Bastante massa. Bastante volume. É com pincel, mas é como se fosse com a ponta da espátula, ó. Olha que bacana, tá vendo? Vai ficando bem envolvente, bem degradezinho aqui, ó. Vamos colocar mais aqui, que tá pegando bem na luz, né? Olha que bacana. São detalhes que fazem toda a diferença na obra. Olha lá, puxando para cá também. Muito bacana, né, galera? Bem coloridão, hein? Bem forte. Eu vou carregar mais esse vermelho ainda aí. Vou deixar bem marcadão. Eu levantei aqui até para dar uma olhadinha, para ver aonde que eu ia jogar mais vermelho aqui, ó. Esse é o barato da coisa. Quando você estiver pintando, às vezes você está muito perto, afasta um pouco, dá uma olhadinha, vê se carrega mais, se não carrega, solta um pouco mais aqui, ó, para dar aquele movimento na ponta aqui, ó, e manda ver na tinta. Olha que bacana. Show, né? Vou colocar mais para cá. Ó. Sem medo de ser feliz. Bora colocar volume aqui, ó. Quanto mais, melhor. Mais volume, mais massa, mais impasto de tinta. Legal.
Show, show, show. Deixa o professor jogar mais um pouco aqui. O vermelho já está acabando de novo. Vou ter que colocar mais aqui na paleta. Alguns reflexozinhos. Deixa eu ver, tá bem coloridão, hein? Bem bacana, né? Deixa eu pôr mais vermelho aqui. Cadê ele? Vermelho francês, volte aqui. Bora ali na ponta da tela para não ficar aparecendo muito a parte do fundo aqui, ó. Eu abuso da quantidade, que eu sei que vai secar rapidinho. Agora vai demorar um pouquinho, né? Porque assim, não vai secar tão rápido quanto secou as outras, que eu fiz uma quantidade de tinta aqui bem razoável. Mas, em comparação com a óleo, vai secar rapidinho. Então, quanto mais, melhor. As pontinhas trabalhando aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte também. Para dar uma quebrada nesse monte de vermelho também, a gente faz assim, ó. Vou pegar um pouco do verde pistache que eu mostrei para vocês, né? Vou dar uma queimadinha nele de leve, para tirar um pouco a euforia dele. Vou queimar ele até com um pouquinho de vermelho mesmo, tá? Um pouquinho de alizarim, na verdade. Vou queimar o verde pistache aqui. Vai ficar um verde mais apagadinho. E eu vou colocar umas nuancezinhas de verde aqui, ó. Tá vendo? Coisa pouca, mas perdidinha aqui no meio, para dar uma quebradinha, como se tivesse umas partes ali de vegetação verde por baixo ali, ó. Para dar uma leve quebrada na quantidade de tinta vermelha que o professor colocou. E agora foi bom, hein? Agora, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o arremate na janela, no beiral, e nós vamos finalizar o nosso casario, beleza? Ó, galera, tô pegando aqui o violeta cobalto, um pouco dele, com branco, bem clarinho, e ó, vou vir aqui na janela e vou jogar mais umas luzes aqui. Lembrando, ó, que a parte de baixo já tá seca, eu deixo falhadinho. Deixa eu inverter a espátula aqui. Pegar a tinta mais abelhadinha. Bacana. Pra gente finalizar essa etapa aqui da janela. Ali. Beiralzinho bem detonado ali, né? Olha lá, como tem que ser no casario. Bacana, né? As luzes ali no lugar certo, deixando bem falhadinho. Aqui em cima também. Deixando o nosso beiralzinho. O beiral não, perdão. O nosso batente ali da janela bem falhado. E vamos jogar um pouco de luz ali no meio também. Aqui, ó. A luzinha esperta ali. Ao contrário aqui também. Completando.
Olha que legal. Bem falhado, né? Muito bacana. Vamos colocar uma luzinha aqui também, ó, de baixo para cima. E eu não vou invadir a parte só ali da sombra que eu já deixei, tá? Beleza. Vou pegar o violeta agora, permanente escuro, pegar ele puro. E vamos dar um pouco mais de profundidade na janela. Como é que a gente faz isso? Vou pegar aqui com a espátula. Posso vir aqui, ó, e marco ali para a janela ficar mais incrustada ali na parede. E na parte de baixo também, que são as partes que teriam mais sombra ali, ó. Olha que legal. Fazendo os acertos ali com a espátula. Aproveitando que a tinta já está bem seca também. Bacana, né? Aqui na parte de cima, só um acertozinho. Vamos pegar mais, dar mais ênfase aqui na sombra. As marcadinhas aqui. Show. Olha que legal, galera. Como ela ficou bem, fazendo parte mesmo ali da janela, né? Vou pegar um pouco do amarelo indiano aqui. De leve. Vou puxar um pouco mais. Vou falhar um pouco mais aqui também. São arremates finais aí pra gente ir terminando o nosso casario. E dá pra deixar até um pouquinho mais falhado. Subindo um pouco mais essa parte aí da luz, ó. Olha que bacana. Fazendo os arrematezinhos aqui. Vai ficar mais acesa ali, ó. Como se fossem os vazadinhos ali das telhas. Deixando passar um pouco essa parte aí de luz. Show, hein? E vamos lá para a parte de cima. Agora eu vou arriscar aqui com a espátula mesmo. Vou pegar o branco com um pouquinho de amarelo Napoli. Vou deixar bem mais forte, né? As impressões ali. Deixa eu pôr um pouquinho de laranja também. Junto com o branco, só um pouco. Deixa eu ver se vai ficar um tom bem legal. Pôr um pouco de amarelo indiano. Tô fazendo um tom bem bacana aqui. Vai ficar bem aceso. A gente vir aqui, ó, lembra? Ó, e jogar ali por cima daquela primeira impressão que a gente tinha feito ali com o pincel, ó. Eu falei que dava para ser com a espátula também. Com a pontinha da espátula, ó. Só para jogar a luz. Legal, né? Aqui eu dei até uma caidinha para ele ficar meio de quebra, ó. Olha que bacana. Como acende a parte ali, né? Como deixa bem acesa a luz. É como se tivesse a luz pegando forte ali no beiralzinho do telhado ali, ó. Agora eu vou jogar um pouco mais aqui de vermelho óxido. Essa misturinha que eu fiz. Já vou apagando um pouco mais a luz aqui na parte de cima. Vou deixando ela mais fraquinha. Ficou bem colorido, hein? Vamos aqui. Ver se sobrou uma sujeirinha de tela ainda aqui. Bacana, deixa o professor dar uma olhadinha. Ficou bom, né? Coloridão, né, galera? Ficou bem destacando essa parte de vermelho junto com o verde lá atrás.
essa janela toda incrustada aí com violeta cobalto. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, eu me aventurando, o guarda noturno nos prestigiando aí novamente, me aventurando um pouquinho, dessa vez com a tinta acrílica. Confesso para vocês, nunca tinha feito um casario com acrílico, mas eu sabia que eu ia poder me aproveitar da secagem rápida da tinta, por isso eu não usei nenhum tipo de componente aí para poder retardar a secagem. Espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo de mais essa videoaula. Em breve eu farei mais trabalhos com acrílico, talvez agora eu volte um pouquinho para o óleo, tá? E aí eu vou treinando um pouquinho com acrílico para poder trazer uns negócios bem legais aqui para vocês, umas experiências muito loucas, tá bom? Muito obrigado, galera, para você que me acompanhou até aqui. Um beijo, um abraço e, como sempre, valeu!